Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça, nós te agradecemos. Através do poder sagrado de Deus, do seu amor e da sua graça, o Senhor nos salvou e permitiu para que nós pudéssemos viver as nossas vidas restantes. Dentro da igreja, nós agradecemos com a verdadeira e sincera gratidão ao Senhor Deus. Senhor, como é que nós iremos retribuir essa imensa graça que recebemos do Senhor Deus? Que o Senhor Deus permita a imensa graça para nós, para que nós possamos sempre viver lembrando da salvação que o Senhor cumpriu para nós, para que nós possamos viver as nossas vidas onde quer que nós vamos, nos segurando no Senhor, tentando nos parecer com o Senhor, para que nós possamos ser lembrados pelo Senhor. Senhor, em todas as coisas imundas, inúteis, vãs deste mundo, que nós não percamos o nosso coração para estas coisas, mas que nós possamos depender do Senhor Deus. Que nós possamos lembrar do trabalho que o Senhor Deus fez por nós. Que nós possamos viver uma vida onde nós possamos manifestar a sua glória. Que o Senhor possa cuidar e conduzir a cada um de nós. Senhor, nós que cremos no Senhor enquanto vivemos neste mundo, a palavra que nós cremos no Senhor Deus, a vida do Senhor, qual é a forma do Senhor? Que o Senhor permita para que possamos entender qual é a relação que nós temos com a nossa própria vida, que assim nós possamos compreender e sermos conduzidos. Senhor, nesse tempo, no meio da graça, o Senhor reuniu nossos irmãos e irmãs em um só lugar. Senhor, nós todos temos as palavras que devemos compreender. Que o Senhor Deus possa inscrever em nossos corações. Que o Senhor possa fazer com que essas palavras possam mudar os nossos pensamentos. Que a nossa vida possa ser mudada, para que a glória do Senhor Deus se manifeste. Que assim nós possamos ser conduzidos e recebemos a imensa graça diante do Senhor Deus. Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa estar com eles, ajudando através do poder do Espírito Santo, para que não esqueçam da imensa graça que o Senhor Deus permitiu. Senhor, esse tempo nós dependemos somente do Senhor Espírito Santo, que possa estar conosco, nos ajudando. Nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 시겠습니다.
Vocês querem aplaudir, não é? Vamos aplaudir. Então, nós agradecemos pelo precioso cântico. Então, vamos procurar João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7, versículo 46. Versículo 46, se já acharam, vamos ler todos juntos este único versículo. Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Então hoje nós iremos ler a palavra de João capítulo 7, versículo 46, para podermos aprender a palavra do Senhor, a vida do Senhor Jesus, qual é a relação comigo. Então, para que nós possamos pensar com profundidade nesta palavra, eu quero pregar esta palavra. Então, através do cântico também, falando que a imensa graça chegou, combina muito bem com o tema da palavra de hoje. Então, nós servimos o Senhor Jesus, nós seguimos a palavra do Senhor Jesus, nós vivemos uma vida onde carregamos a cruz e seguimos o caminho do Senhor. Eu acredito que esta é a forma realmente muito lógica dos cristãos. Mas será que nós realmente estamos vivendo uma vida onde colocamos a prioridade de nossas vidas, o padrão das nossas vidas no Senhor? Será que eu vivo desse jeito? Então, claro que pode ser que eu tenha vivido diante do Senhor Deus em algum momento da minha vida, tenha feito uma coisa ou outra, mas refletindo esta palavra agora em mim, qual é a forma que eu estou vivendo servindo ao Senhor? Qual é a relação do Senhor comigo? Eu gostaria que possa se tornar um tempo onde nós possamos refletir. Então, se explicar um pouco sobre o contexto desta palavra. Então, na Páscoa, o Senhor Jesus ele subiu ao templo e diante dos seus discípulos e do povo, ele disse diversas palavras. E os principais sacerdotes e os fariseus queriam capturar o Senhor Jesus em diversos momentos, mas não puderam tocar nele, porque o tempo do Senhor Jesus ainda não havia chegado. Assim diz a Bíblia. Então, como esta forma, nós podemos ver que essa palavra, realmente sobre o Senhor Jesus, vem se manifestando cada momento mais. Então, como o Messias já nos disse que ele haveria de vir. Então, mas esse Messias, será que ele há de fazer maiores milagres do que deste homem? Então, o coração do povo, cada momento mais, iam indo para o Senhor Jesus, e os fariseus, os principais sacerdotes se assustaram, ficaram com medo, com preocupação porque eles iriam perder a autoridade para o Senhor Jesus. E é por isso que enviaram os seus servidores para capturarem o Senhor Jesus. E os servidores foram para capturar o Senhor Jesus, não é? E o que o Senhor Jesus estava dizendo naquela hora? Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Os servidores ouviram essas palavras. E eles não capturaram o Senhor Jesus e depois foram para os principais sacerdotes e fariseus. Até os fariseus, no versículos 45, e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Quando os servidores estavam ali, por que vocês não conseguiram capturá-lo? E os servidores disseram uma palavra surpreendente. Então, tem um motivo de por que nós não conseguimos capturá-lo. Então, não houve homem algum que disse como ele. Então, como ele disse? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem.
Então, nem vocês falaram como aquele homem, nem na história do passado que já se passou, não existe ninguém que possa dizer como ele. Então, os servidores não disseram nesse sentido de expressão, mas eles tinham essa vontade em suas palavras. Eles disseram: não houve ninguém que pôde fazer disso, como o Senhor. Então, a vida do Senhor Jesus, qual é a relação que tem comigo? Por que que esta palavra do Senhor Jesus tem como um padrão dentro da vida, dentro da Bíblia? Por que que todo o valor de vida do Senhor Jesus, ele tem um valor que é incomparável com os dos homens? Então é isso que eu gostaria que nós pudéssemos observar na Bíblia. Então, tendo o tema de hoje, dizendo: nunca homem algum falou assim. Então tem esta palavra do Senhor Jesus, não é? E depois existe a vida do Senhor Jesus, não é? E terceiro, e uma vida que vive como a dele. Então, a palavra do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus e o cristão que vive a vida imitando o Senhor Jesus. Então nós iremos pensar realmente nesses 3 pontos. Então, primeiro, a palavra deste homem, que é a palavra do Senhor Jesus. Então, como os servidores disseram, não houve ninguém que havia dito uma coisa dessas como o Senhor. Se nós olharmos na história da humanidade, existem muitas palavras dos homens. Dentre muitas palavras, existem palavras grandiosas, existem palavras de religiosos. Então, mas uma palavra que é incomparável com essas palavras é essa palavra que agora eu ouvi, sendo um servidor, esta palavra do Senhor Jesus. Não houve em história alguma como a do Senhor Jesus. Então, por que é que tem esse tema na palavra do Senhor Jesus? Então, a palavra dos homens tem a força para mover o coração do homem. É por isso que quando ouvimos as palavras de um homem, quando temos a música deste mundo, com as letras, realmente pode ser um curto período de tempo, mas nós choramos, nos emocionamos, sentimos a felicidade. Nós temos esta força, porque é a força das palavras. Então, no mundo existem muitas palavras assim. Então, das palavras dos homens, existem palavras maravilhosas, que maravilham, que comovem o homem. Então, existem muitas palavras assim. Então, dentre essas muitas palavras, nós, enquanto estudamos as palavras dos homens, nós percebemos que é muito difícil. Quando nós olhamos para a filosofia, tem momentos que nós pensamos: o que é que isso quer dizer? Então, os religiosos é a mesma coisa. Quando nós lemos alguns dos versos deles, dentre muitas das coisas que nós dizemos, então nós também, realmente, muitas das vezes usamos as falas desses famosos, não é? Será que vocês conseguem explicar a fala desses filósofos? Não, é muito difícil, não é? Ou dizer, por exemplo, a metafísica da física e a física da metafísica. Conseguimos entender uma coisa? Não entendemos nada, não é? A ideia de Platão também, por exemplo. Qual é a teoria das formas? É muito difícil. Porque ele disse que a existência precede a essência. Mas o que é a existência? O que seria a essência? Então, muitas pessoas colocam muitos sentidos em uma só palavra. Se nós não estudarmos, é muito difícil nós compreendermos, não é? É a mesma coisa na religião. Eles dizem a forma que é vazia e o vazio é uma forma. É a forma. Então pensem nisso. O que isso significa também, não é? Então existem muitas falas de teóricos, de religiosos, filósofos, palavras que comovem o coração do homem, que trazem experiências de vida. Existem muitas palavras boas, mas muitas dessas palavras podem consolar o meu coração por um momento, podem mover o meu coração por um momento, podem mudar o meu pensamento por um momento, mas
de forma primordial, é diferente da palavra do Senhor Jesus, porque não consegue resolver o problema da minha morte. Então, quais sejam as palavras deste mundo, não importa quão boa seja, ou quão grande sentido haja ali. Então, o problema da minha vida, do meu espírito, não podem ser resolvidas com isto. Então, mas se nós olharmos a palavra que o Senhor Jesus disse, então nós precisamos estudar as palavras no vocabulário. O Senhor Jesus não utilizou palavras difíceis para nós entendermos, com palavras eruditas, rebuscadas, mas o Senhor Jesus, ele disse com palavras que até crianças pequenas entendem. Então, ele disse, eu sou o pão da vida, não é que desceu dos céus. Quem é que consegue entender o pão da vida? Qualquer criança pode entender. Então, o próprio Senhor Jesus disse, realmente, se o homem realmente comer do pão e do vinho que eu der, tem a vida eterna. Então, se nós pensarmos nas palavras do Senhor Jesus, pensem realmente de muitos significados do Senhor Jesus. As palavras, será que o Senhor Jesus ele disse palavras difíceis, complexas de entendermos? Não. Ele disse palavras que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. O Senhor ele disse que quem não vê a mim não pode ver ao Pai. Então são palavras tão fáceis, mas as pessoas que ouviram essas palavras, como aparece em João capítulo 6, por exemplo, as pessoas diziam, quem é que pode entender essas palavras? Muito difícil. Não, mas o Senhor Jesus disse palavras muito fáceis. Ele disse sobre o pão, não é? Ele disse sobre a vida. Mas o que as pessoas que ouviram disseram? Falaram, eu não entendo o que ele quer dizer com isso. É por isso que quando nós pensamos uma coisa dessas, então por que as palavras do Senhor Jesus realmente existe uma diferença exata realmente com as pessoas deste mundo? Porque dentre as palavras do Senhor Jesus, tem uma força que dá para mim, tem um efeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a vida. A palavra do Senhor Jesus tem vida. A palavra de Deus é viva e tem poder. A palavra de Deus tem vida. E esta vida, essa palavra da vida me salvou. Então, qual seja a palavra deste mundo, não pode dar a vida para mim. Mas a palavra do Senhor, ele me salva. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem crê em mim realmente não perece, mas tem a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna para que não pereçam. Então o Senhor, ele disse de forma onde qualquer pessoa pode entender, esta palavra me dá a vida. É por isso que a palavra do Senhor Jesus e a palavra das pessoas deste mundo, existe uma diferença exata, realmente de princípio. Então não houve ninguém que havia dito conforme o Senhor Jesus. Então até vocês, os líderes religiosos, realmente nós aprendemos muitas coisas através de vocês, mas o que vocês dizem é totalmente diferente com o que o Senhor Jesus está dizendo. Então, é isso que os servidores estão dizendo. Então, nós nunca vimos uma fala igual a esta. Então algo que nós chamamos de fala, às vezes é complexo de podermos organizar, mas dentro da fala precisa existir um conteúdo. Então, do que adianta eu falar 1, 2 horas, mas não existe nenhum conteúdo? Então, a palavra, as falas, existe o conteúdo. E a fala tem poder. Não é? Tem a autoridade. Diferente de uma pessoa que tem a fala, mas não tem a autoridade. Então, é diferente de uma pessoa que tem a autoridade para uma pessoa que não tem, não é? E também tem força nas palavras. Pessoal, levantem a mão direita. Pense bem, eu disse uma coisa e todos vocês levantaram as mãos. Essa é a força da palavra. Então, as palavras têm força. Então, se nós pensarmos assim, então as palavras têm a força, não é? Tem um efeito. Então, quando nós falamos uma coisa, ela tem um efeito. Mas as palavras do homem
não podem existir juntas, não podem coexistir. Mesmo que coexistam, é somente por um momento. Então não tem nenhuma relação com a minha vida no pensar da origem do princípio. Então pensa bem, os homens eles têm um conteúdo, mas não têm a autoridade. Tem pessoas que falam muito bem, não é? Falam palavras interessantes, mas se não tiver palavras que têm poder, é uma palavra que jamais vai reverberar neste mundo. Então, mas uma pessoa que tem poder, que tem a autoridade, mesmo que ele diga uma palavra simples, esta palavra é reverberada por todo o mundo, não é? Então, por exemplo, uma pessoa diz montanha é montanha e rio é rio, não é? Então, se uma pessoa igual eu disser isso, ninguém vai dar ouvidos. Mas alguém que tem um grande poder, ele disse uma palavra igual a esta. Então as pessoas vão se assustar. Crianças podem dizer essas palavras, não é? Mas as pessoas, elas consideram esta palavra como poderosíssima, porque essa pessoa ela tem uma influência. Então, por exemplo, outra pessoa, também ela fala palavras com poder, mas não acontecem nada. Por quê? Mesmo que seja um médico poderosíssimo, excelente, ele disse: nossa, você pode viver ainda, tenha coragem, tenha força, você consegue. Mas esse homem morre do mesmo jeito. Por que o paciente morre? Porque não tem efeito em suas forças e nas suas palavras. Então, se nós olharmos na palavra, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Então, o Senhor Jesus disse aos líderes religiosos, então, o conteúdo da palavra, o poder da palavra e nós podemos dizer, a autoridade da palavra, não, e podemos dizer realmente a verdadeira força ou o efeito da palavra. Versículo 3, eu irei ler. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas palavras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alagam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens e o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feitos, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, se nós olharmos as falas desses religiosos, tem poder, tem, claro, que tem um grande significado, mas o Senhor Jesus disse o quê? Realmente obedecer às palavras deles. Então, mas não recebais como exemplo, porque o que eles falam é diferente do coração deles. Então, essa é a forma que geralmente todas as pessoas do mundo têm. Nós, quando olhamos este mundo, nós temos diversos líderes deste mundo, nós temos filósofos. Então, mas se nós olharmos na vida destes homens, realmente existe muita vergonha. Então, se nós olharmos realmente sexualmente, são depravados. Pessoas que estão realmente totalmente decaídas, realmente da moral. Então, se nós olharmos a forma desses religiosos também, eles dizem, vivam uma vida boa, seja fiel, seja bom, mas eles não vivem assim. Então, se nós olharmos na palavra do Senhor, o Senhor disse, eles dizem, mas não cumprem. Então, eles têm conteúdo, mas não têm efeito nenhum em suas palavras. Então, essas são as palavras das pessoas do mundo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, as pessoas deste mundo, se nós olharmos na fala desses religiosos, então as palavras que o Senhor Jesus diz. Existe o conteúdo, existe o conteúdo, a autoridade e o efeito da palavra.
Então, a palavra do Senhor Jesus são esses três princípios que coexistem. Então, o Senhor Jesus, ele diz em suas palavras. Então, são palavras que têm poder. É por isso que em Mateus, capítulo 6, capítulo 7, o Senhor Jesus, ele disse todo o ensinamento, né, das montanhas, não é? E no Mateus capítulo 7, no fim, realmente o que as pessoas dizem? Nossa, aquela pessoa parece que ele tem poder. Então por que não vimos ninguém dizer uma palavra dessa? Não é? Vamos procurar Mateus capítulo 7. Então, Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, vamos ler todos juntos. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, aqui ele está dizendo o que o Senhor Jesus ele ensinou é como tem a autoridade. Então, a autoridade, não é? Realmente única, perfeita, que é do Senhor, que vem somente realmente do Senhor Deus. É por isso que o Senhor, quando ele disse as palavras realmente totalmente exatas, não é? E, e de forma direta, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o Senhor está dizendo palavras muito diretas e certeiras, realmente. Ninguém pode dizer no mundo palavras assim. Então, o Senhor Jesus dizer palavras assim, porque Ele é Deus. Que Ele é Deus. É por isso que que o Senhor Jesus está dizendo é que as palavras que eu digo aqui agora, realmente não são palavras que eu digo. Então, se nós olharmos em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, a palavra que o Senhor Jesus está dizendo agora, as palavras que eu vos digo agora. Então, não sou eu que falo, mas o Pai que está em mim está dizendo essas palavras. Então, na palavra do Senhor tem o poder, porque realmente é a palavra de Deus. Então, vamos ler essa palavra também. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra que vocês estão ouvindo não são minhas, mas é daquele que me enviou, do Pai que vocês chamam de Deus. Então, na palavra do Senhor Jesus tem a autoridade. Então, o Senhor Jesus, enquanto ensinava, o que o povo entendia, aprendia, é que as palavras que o Senhor Jesus dizia é diferente do que os principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, é diferente da palavra deles. O que ele está ensinando tem poder, tem autoridade. Então, porque a palavra do Senhor Jesus, vem de Deus. Então, quer dizer que na palavra do Senhor existe essa autoridade, existe o poder. E o que existe na palavra do Senhor? Existe o conteúdo, um conteúdo exato. Quando nós lemos a Bíblia, enquanto nós lemos livros deste mundo, tem pessoas que escrevem realmente muitas coisas sobre este mundo, com diversos conteúdos, se escrevem livros deste mundo. Então, mas muitas pessoas, realmente, quando eles olham para esses conteúdos, realmente não conseguem escapar realmente do pensamento do que eles têm deste mundo, não é? Então, mas se nós olharmos, aparecem muitas palavras sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a vida. Realmente, ele disse sobre a morte, ele disse sobre a luz e as trevas. O Senhor Jesus, ele disse diversas palavras, diversos conteúdos.
Então, mas todas essas palavras que o Senhor Jesus disse têm toda uma linearidade, é singular. Quer dizer que existe algo centrado. Quer dizer que o Senhor ele sempre se centra na vida para dizer uma coisa. É por isso que o Senhor diz, eu vos dou a vida eterna, e realmente para que não pereçam. Então, aquele que guarda os meus mandamentos. Então, o próprio Senhor Jesus diz, aqueles que guardam os meus mandamentos, realmente não vão morrer jamais. Então, qual é o tema principal do Senhor? É a vida. Então, nós precisamos saber, buscar na Bíblia que realmente ali existe a vida eterna, que todas as palavras realmente evidenciam do Senhor Jesus. Existem muitas palavras do Senhor assim. Então, se nós olharmos em todo o Antigo Testamento, então, mais do que qualquer livro deste mundo, o Senhor realmente tem um grande tema. E esse tema está todo centrado no Senhor Jesus. E o centro de tudo o que o Senhor Jesus disse é sobre a vida. Então, a palavra do Senhor Jesus não é uma palavra que anda pela atmosfera e desaparece. Existe um grande poder. Existe um tema. Então, o que isso significa? Também existe poder, realmente um efeito na palavra do Senhor. E quando nós olhamos, realmente lemos os livros dos evangelhos, nós podemos ver o Senhor Jesus que estava indo com seus discípulos no mar. E o Senhor Jesus estava com sono e dormiu dentro do barco, e os discípulos se assustaram com a tempestade e acordaram o Senhor Jesus dizendo, nós iremos morrer, Senhor nos salve. E o Senhor Jesus disse realmente para o mar, para os ventos se acalmarem, tudo ficou em paz. E ele disse para isso, para a natureza, e eles, os discípulos olhando para o Senhor Jesus, se assustaram, dizendo, quem é ele para que toda o mar, todos os ventos, a tempestade se acalme? Que o obedeçam. Ele tem o que? Tem poder, não é? Ele tem o efeito. Pense bem, se eu gritar ali no meio da rua dizendo, vento, pare, o vento vai parar? Não, não vai. Mas existe o poder nas palavras do Senhor Jesus, existe o efeito. Então o Senhor, ele disse para Lázaro, dizer, Lázaro, venha para fora. Lázaro, ele veio para fora, tem poder, não é? Tem a força na palavra do Senhor Jesus, tem um efeito. Então, se nós olharmos para o Senhor Jesus que disse para o leproso, dizendo, eu quero que seja limpo, ser limpo. Em Mateus capítulo 8 aparece, e ele se tornou limpo. Então, um paralítico que tinha o Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus porque ele desceu do buraco onde os seus amigos haviam feito, né, os companheiros que o trouxeram. O Senhor Jesus não simplesmente disse as palavras e deixou, mas a palavra que o Senhor Jesus disse realmente se manifesta com poder na hora. Quer dizer que as palavras do Senhor Jesus têm poder. Então, tudo isso aparece em três coisas, quer dizer que é a palavra do Senhor Jesus. Tem conteúdo, tem autoridade, tem poder. É por isso que se nós olharmos na Bíblia, então, de todas as coisas que nós vemos na Bíblia, a palavra de Deus está viva e tem poder. Então, esta palavra do Senhor salvou a minha vida. Da minha vida, eu que merecia ir para o inferno, como é que eu fiquei vivo? Então, será que eu estou vivo por conta da palavra do homem? Será que eu estou vivo porque meu espírito está vivo porque eu estudei religião, porque eu estudei filosofia? Não, as palavras realmente que me fizeram vivas é somente através do Senhor Jesus. É isso que o Senhor ele está nos dizendo. Então, esta forma, então nós podemos ver que eles ouviram essas palavras, os servidores, e foram contar. Então, porque o Senhor já havia dito realmente de quem realmente ouvir as minhas palavras, realmente jamais irão perecer, mas irão ter águas, rios de vida de seu ventre. Então eles se assustaram, dizendo, quem é que pode dizer uma coisa dessas? Então os fariseus, os líderes dos sacerdotes também se assustaram, todos eles. Quando o Senhor disse realmente receber o perdão dos pecados.
Eles se assustaram, dizendo: Nossa, quem é este homem que pode dizer que estão perdoados os pecados? O Senhor, ele disse: Eu e o Pai somos um só, e todos eles queriam matar o Senhor Jesus. Então, com esse poder, com esse tema, realmente conteúdo, autoridade e poder são as falas do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio dos céus. Como diz na palavra do Senhor Jesus, ele já disse: Eu vim dos céus e vós das terras. Eu não sou deste mundo. Como em João capítulo 3, realmente o Senhor, ele disse que aquele que veio dos céus, ele veio de sobre toda a criação, e aquele que veio está na terra, ele fala das coisas da terra. Então quer dizer que nós, mesmo que tenhamos conhecimento, mesmo que nós digamos que somos inteligentes, todas as coisas que nós falamos são deste mundo, são da terra. Tudo está escrito e estarão somente na terra. Tudo vai desaparecer depois. Mas as palavras do Senhor Jesus são aquelas que permanecem para sempre. Então, pessoal, realmente esta palavra, qual é a relação que essa palavra tem com a minha vida? Então, existe um conteúdo exato. Então, quando eu vivo me assegurando nessa palavra diante do Senhor Deus, então será que esta minha vida tem poder diante do Senhor Deus? Será que o meu pensamento muda? Será que a minha vida muda? Será que eu estou vivendo de uma forma onde eu vivo diante do Senhor Deus? É isso que eu preciso pensar. Então, em um ano que está se passando, então será que eu estou aprendendo a palavra do Senhor Deus, memorizando, decorando, realmente aprendendo? Existem muitas coisas, mas essa palavra do Senhor, Deus, do Senhor Jesus, como é que se manifesta em minha vida? Não é mesmo? Então, assim conforme essa palavra também, realmente é a palavra do Senhor. Então, o Senhor é aquele que veio através dessa palavra. Então, a palavra do Senhor Jesus é o que manifestou a vida para diante de nós. Então, se nós olharmos a forma da vida do Senhor Jesus, então aparecem duas grandes formas. Então, primeiro, qual é delas? Então, realmente na vida do Senhor Jesus. Então, o Senhor é aquele que viveu conforme a Bíblia. Então, o Senhor que se fez, a palavra que se fez carne, não é? Então, nós podemos dizer que a palavra, conforme a palavra, o Senhor Jesus veio a este mundo, em Mateus capítulo 1 aparece de forma exata como que o Senhor ele veio ao mundo. E também ele viveu a sua vida conforme a Bíblia e ressuscitou conforme a Bíblia, não é? Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, conforme as Escrituras, segundo as Escrituras. O Senhor, ele veio a este mundo segundo as Escrituras. Então, Cristo Jesus, que foi prometido que veio a este mundo. Então, o Senhor ele já estava prometido para vir para este mundo. Quer dizer que isso é antes mesmo da criação, antes mesmo de nós, vocês existimos neste mundo. Então, o Senhor ele já estava predestinado neste mundo. O Senhor ele veio realmente do corpo de uma virgem. Então, ele veio realmente sem ter uma relação nenhuma com o homem. Ele nasceu de um corpo de uma virgem, realmente porque foi concebido pelo Espírito. Então, o Senhor ele veio para este mundo sem nenhuma relação com os homens. E o Senhor ele viveu a sua vida 3 anos e meio, conforme a palavra, realmente, e nós podemos ver isso como na palavra de evangelho.
Então, conforme essa palavra, nós podemos ver como que o Senhor Jesus ele viveu por nós. Então, a forma do Senhor Jesus é algo mais surpreendente ainda. Então, nós podemos ver que a vida do Senhor Jesus se manifesta e a morte também, conforme tudo no Antigo Testamento ele o fez. Realmente, as vestes do Senhor Jesus foram apostadas, para separadas. Ele também bebeu realmente do vinagre. O Senhor dizia: Eu tenho sede, não é? E a Bíblia disse que, conforme essa palavra, é para cumprir a palavra, para cumprir as Escrituras. O Senhor Jesus, em sua vida, em todos os momentos, ele viveu para que a palavra se tornasse a sua vida, para cumprir a palavra. Então, esta é a forma do Senhor Jesus. Então, o Senhor que ele viveu conforme a palavra da Bíblia. Então, qual é o ponto central da vida do Senhor? O perdão dos pecados que o fez por nós. E também para demonstrar a glória de Deus. Nós podemos dizer que são esses dois pontos. Então, a forma do Senhor Jesus, que veio para cumprir todas as coisas. Então, o Senhor que veio cumprir o reino dos céus, ele que veio para nos restaurar diante do Senhor Deus. Então, algo que nós precisamos pensar também. Será que na minha vida eu estou vivendo conforme a palavra diante do Senhor Deus? Então nós sabemos que o Senhor ele veio conforme a Bíblia e partiu conforme a Bíblia, e nós o servimos como o Senhor. Então quer dizer que a nossa vida também, claro que pode ser que não seja 100% como o Senhor, mas será que nós estamos vivendo conforme o Senhor? É isso que nós precisamos ver em nossas vidas. Então esta é a vida que nós estamos vivendo. Então nós não podemos fazer a remissão dos pecados, mas nós pregamos o Evangelho. Então, dentro da nossa vida que nós vivemos conforme a palavra da Bíblia é pregar o Evangelho. Então, mas o Senhor, após ter ressuscitado, o que ele disse aos seus discípulos? Então, o Senhor, ele demonstrando a ferida ao seu lado, ele disse para todos os seus discípulos, dizendo: paz seja convosco. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por que o Senhor, ele nos enviou para este mundo? Para cumprir o trabalho do Senhor Deus. Porque o Senhor, ele fez esse trabalho. E é por isso que ele está dizendo que ele nos enviou para fazer esse trabalho. Então, nós todos, enquanto estamos fazendo a nossa vida, qual é o ponto central de nossas vidas? É pregarmos o Evangelho. Então, o ponto central da vida de um cristão é pregar o Evangelho. Enquanto nós pregamos a Bíblia, realmente a palavra, nós vivemos esquecendo. Enquanto vivemos dentro da igreja, por que eu estou realmente nos sermões, por que eu estou nas comunhões, por que nós realizamos retiro, nós vivemos a vida esquecendo por que o fizemos. Por que o fazemos? E só pensamos, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Daí eu não sei nem qual o motivo de por que eu estou indo para a comunhão de grupo. Por que eu estou indo? Qual é o ponto central de eu estou fazendo todas essas coisas? É para poder pregar o evangelho que o Senhor atribuiu a mim. Então, realmente, o trabalho de pregar o evangelho. Então, se eu der as costas a esse evangelho, se eu não pensar em nada sobre pregar o evangelho, então, mas eu vou para uma comunhão e digo, muito bom. Por que foi bom? O que é bom? Então, é só o seu coração que está bom, é dizendo que foi divertido. Pessoal, até esse tipo de diversão, tem coisas mais divertidas no mundo do que isto. Será que nós vamos para as comunhões porque nós nos sentimos diversão? Não, isso é errado. Então, o Senhor, realmente, ele já nos disse o que é o ponto central de nossas vidas. É que ele perdoou os nossos pecados. E isso também é o quê? Para a glória de Deus. Então, o Senhor, ele ora dessa maneira. Ele olhando para os céus disse realmente, Pai, realmente que glorifique o Filho para que o Pai seja glorificado pelo Filho, porque eu irei cumprir a vontade do Pai e assim para que eu possa glorificar ao Pai. Então, Pai, que desde a criação realmente estivesse comigo.
Então, o Senhor, ele está orando realmente no meio da oração para a morte, mas ele está dizendo que o Pai seja glorificado. Que o Pai seja glorificado. Então, se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, que vive conforme a Bíblia, o ponto central é para glorificar ao Pai. Da mesma maneira, enquanto nós vivemos a nossa vida, nós vivemos conforme a palavra, e a nossa vida que nós vivemos conforme a palavra é para a glória de Deus? Será que é para a glória de Deus? Qual é o motivo do Senhor ter me salvo? É para me restaurar. Então vamos procurar João capítulo 17. João capítulo 17, o Senhor Jesus orou dessa maneira no fim. João capítulo 17. Palavra de versículo 24. Versículo 24. Vamos ler todos juntos. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então esta é a oração final do Senhor Jesus. Então, existe a glória que o Pai me deu no fim. Então, para que eles vejam essa glória também. Então, ver a glória da glória. Então, nas nossas vidas também. Realmente que nós vivemos é uma vida que tem relação com o Senhor, uma vida que nós vivemos para glorificar ao Pai. E isto é algo lógico. E se nós olharmos para a nossa vida, qual é a outra forma de nossas vidas? É que para todas as coisas nós vivemos uma vida para realmente nos tornarmos exemplo. Então o Senhor Jesus ele já soube que estava próximo do fim dos tempos. É por isso que ele lavou os pés dos seus discípulos e o que ele disse a eles. Ele disse, eu lavei os vossos pés para que vós possais lavar os pés uns dos outros. Então realmente ele viveu uma vida de mostrar exemplo. Então na vida do Senhor Jesus que mostrou este exemplo, o Senhor ele disse conforme a palavra. Ele disse, eu tenho uma comida que vós não conheceis. A coisa mais importante para o homem é a comida. Se não tiver comida, ele morre. Então, o Senhor disse conforme essa palavra tão preciosa. A comida do Senhor é fazer a vontade do Pai. Cumprir a vontade do Pai. Realmente de glorificar ao Pai. Então, quer dizer que essa é a comida do Senhor Jesus. Então, o Senhor também. A forma da vida do Senhor, da morte do Senhor, realmente são para mostrar exemplo. O Senhor veio para mostrar exemplo para este mundo. A vida do Senhor Jesus é o exemplo, a morte do Senhor Jesus também é um exemplo. Ele viveu para isto. Então nós recebemos o exemplo disto e vivemos este mundo. É por isso que o apóstolo Paulo também ele já disse, assim como eu sou imitador de Cristo, sejais vós meus imitadores. Então o Senhor Jesus, ele disse na sua palavra. Então, até agora, as palavras que não foram ouvidas, essas palavras, não é? Então, uma palavra que é incomparável com as pessoas deste mundo é o que o Senhor Jesus ele está dizendo até agora para nós. O Senhor ele viveu uma vida que as pessoas não conseguiram viver até hoje. O Senhor ele viveu uma vida totalmente pelo próximo, não foi para si mesmo. Então, conforme esta forma, o Senhor Jesus ele viveu neste mundo. E nós precisamos seguir esse Senhor Jesus e dissemos o quê? Então, qualquer um de vós querer ser os meus discípulos, realmente negue a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Então, nós estamos dizendo que nós iremos seguir ao Senhor. Nós tivemos essa determinação em nossos corações. O Senhor ele mostrou esse exemplo e agora eu quero viver como o Senhor. Então, pessoal, nós recebemos a salvação. Nós temos a esperança exata de que nós iremos viver
para entrarmos no reino do Senhor Deus, nós temos esta viva esperança. Então, se eu quer que eu viva bem ou viva mal, realmente já está determinado que eu vou para o reino dos céus, porque eu sou uma pessoa que recebeu a salvação. E agora uma pessoa que vai para o céu, realmente como é que ela deve viver neste mundo? Então, como é que deve viver neste mundo? Então, nós vivemos uma vida para sim, nós temos o exemplo do Senhor. Então, se nós somos pessoas que vamos para o reino dos céus, nós precisamos viver uma vida onde nós precisamos imitar ao Senhor Jesus. Então, mas o que será que é imitar ao Senhor Jesus? É uma coisa muito complexa, muito difícil, porque nós temos essa forma do corpo que é pecaminosa, imperfeita, corrupta. Nós sempre precisamos brigar com o pensamento da carne. Sempre eu preciso brigar contra mim mesmo. Não existe um dia sequer que eu viva sem pecado. Dentro do meu coração, dentro do meu pensamento, nas minhas falas, realmente diversos pecados se manifestam. Então nós, mesmo sabendo esta forma de nós mesmos, nós condenamos os próximos. Então nós, na realidade, não estamos num lugar onde podemos condenar os outros. Por que eu condeno os outros? Eu digo, por que você vive assim? Será que tem alguém que é capaz de dizer uma coisa? Somente o Senhor Jesus pode dizer uma coisa dessas. Então o Senhor Jesus que flagrou uma mulher em adultério, o que ele disse? Qualquer um no meio de vós que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Então nessa palavra que tem autoridade, não houve ninguém que pudesse apedrejar aquela mulher. Então em nossas vidas também. Então, uma vida que nós realmente temos o exemplo diante do Senhor Jesus, nós precisamos viver uma vida que não tem pecado. Então, mesmo que eu tenha este pecado, eu preciso me arrepender do meu pecado. Todos os dias eu preciso viver diante do Senhor Deus, lavando os pés e as mãos. Então, eu preciso viver uma vida assim. Então, após nós termos recebido a salvação, agora nós para podermos viver uma vida diante do Senhor Deus, então o Senhor, Ele já nos permitiu uma nova forma para nós. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o Senhor já disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Veja que as coisas velhas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Da mesma maneira, nós agora nos tornamos em seres novos diante do Senhor Deus. Nosso espírito é renovado, nós temos um pensamento renovado, uma vida nova. Então nós nos tornamos em uma pessoa nova diante do Senhor Deus, porque nós temos uma nova vida. Nós temos uma vida que jamais perece, uma vida eterna. E agora estamos caminhando por um caminho novo e vivo. Um novo dono entrou dentro do meu coração. Nós temos um novo mandamento. Nós agora cantamos um novo cântico. Nós temos uma nova força. Nós vivemos uma nova vida como um novo homem. Então, após receber a salvação, o Senhor Jesus, ele disse para nós seguirmos. Ele disse para nós seguirmos o caminho que ele foi também. Ele disse para nós trilharmos o caminho que ele trilhou. Então, como é que nós podemos seguir os passos do Senhor Jesus com esse formato do pecado que nós temos? Com forma de pecado, nós não conseguimos seguir ao Senhor. É por isso que o Senhor ele nos renovou. Em todas as coisas, ele nos renovou. Então, agora, se eu olho para mim mesmo, eu só tenho essa forma antiga, mas o Senhor ele me vê de forma nova. Ele diz que eis que as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. E agora nós não vivemos conforme as coisas deste mundo, mas agora vivemos com as coisas do reino dos céus. Nós temos essa viva esperança. Então, antes de receber a salvação, eu tinha minha esperança neste mundo, as coisas do mundo, de como que eu iria viver melhor, como eu vou viver melhor, comer bem, viver bem, vestir bem. Então, mas após receber a salvação, após nascermos de novo, nós recebemos a esperança viva diante do Senhor Deus. É uma esperança que não está neste mundo. É uma esperança do reino dos céus, que é eterna. É essa esperança que o Senhor ele me deu. E agora, nessa forma que nós seguimos diante do Senhor Deus,
não é uma vida somente de aparência. Mas, antes de recebermos a salvação, nós sempre pensávamos, como os outros me enxergam? Como os outros estão me vendo? Nós vivíamos uma vida somente observando esses pontos. É por isso que se nós pensarmos um pouco. Então, eu já pensei em uma coisa dessa por um momento. Lá na frente da nossa igreja nós temos realmente muito carrinhos de crianças, não é? Então, antigamente tínhamos carrinhos das crianças, não é? Então, mas quanto que será que custava um carrinho para pôr uma criança ali? Realmente não custava tão caro, não é? Mas hoje em dia, para você comprar um carrinho para pôr o seu filho, é muito, muito caro, não é? É quase milhares de reais. Antigamente que você pode comprar com centenas de reais, uns 200, 300 reais, agora você compra com 1.000. Então pense bem, uma criança pequena que agora está andando com um carrinho de milhares, será que ele sabe disso ou não sabe? Ele jamais vai saber de uma coisa dessas. Então, se eu estou andando com esse carrinho de milhares, eu na verdade não estou levando. Eu não comprei isso pela criança, não é? Eu comprei na verdade por mim mesmo, para mim mesmo. Então por quê? Se você anda com algo de 200 reais, mas eu ando com algo de 1.000 reais, por exemplo. Como os outros estão me enxergando? Então esta é a forma que nós sempre pensamos. Então esta forma como em Provérbios capítulo 3 a capítulo 9, versículo 3, diz que nós sempre vivemos com a loucura em nossos corações e vivemos, e assim vamos para a morte. Quer dizer que nós vivemos com as loucuras, o que significa? Não é pensando, como é que Deus está me enxergando, mas eu somente vivo pensando, como é que o homem está me vendo, como que os homens estão realmente me avaliando, os homens me veem assim, os homens pensam assim, os homens vão falar assim. Não consegue pensar como é que o Deus está me observando. Eu só penso nas coisas dos homens. Então o Senhor Jesus, ele soube da oração também. O Senhor Jesus disse para não orar para os homens. Ele disse para realmente tomar cuidado para não demonstrar realmente a sua justiça para mostrar aos homens. Mas nós estamos vivendo como é que o homem me enxerga? Como é que o homem está pensando de mim? Então, mas na realidade, me desculpe, mas isso é algo que você não está conseguindo acordar ainda. O apóstolo Paulo, quando ele estava em frente a Festo, ele estava justificando a si mesmo. E Festo disse, Paulo, o seu muito entendimento, muito estudo te enlouqueceu. Mas o que ele disse a eles? Ele disse, não sou eu que estou louco, não é? Mas eu estou falando palavras verdadeiras e cientes. Então nós cristãos precisamos viver uma vida onde nós precisamos acordar em palavras verdadeiras. Mas quanto mais o tempo vai passando, a vida que você está acordada, uma palavra que é verdadeira, sã, realmente quem é que disse isso? Não fala. Tem muitas das vezes que os cristãos eles vão para as aparências. Então dentro da igreja dizem, tem o esforço, faz isso, faz aquilo. Tem um esforço, tem zelo. Mas, e no seu trabalho? Como é que você faz no seu trabalho? Como é você avaliado no seu trabalho? Como é que as pessoas do trabalho estão me observando? O dito cristão. Aquele ali é individualista, ele só vive para si mesmo. Quando alguém diz, vamos trabalhar um pouco mais, ele diz, já reclama. Será que eu não estou vivendo uma forma dessas? Pessoal, isso aí é só aparências. Isso até os religiosos que não receberam a salvação fazem muito melhor. O Senhor ele não nos salvou para que nós vivêssemos de aparências. Então a nossa vida, enquanto nós vivemos, não é para vivermos realmente somente em zelo, mas sim para que eu possa ter a paciência, eu possa viver realmente dentro da minha família, do meu emprego também, não é somente na igreja. Será que o cristão, o Senhor Jesus, ele viveu somente de aparências?
O Senhor Jesus, ele fez assim na frente dos outros e por trás ele fez outras coisas? Não, o Senhor Jesus jamais fez dessa maneira. O Senhor Jesus jamais ensinou desse jeito, mas por que é que nós vivemos dessa forma? O Senhor não nos ensinou assim. Então não é de aparências, mas nós precisamos acordar. Esta é a forma de um cristão ciente. Então, é a vida de seguir o Senhor Jesus. Vamos procurar Salmos 17. Salmos 17, versículo 10, eu irei ler. Na sua gordura se encerram com a boca, falam soberbamente. Então, aqui, quando ele fala na sua gordura se encerram, significa eles tamparam o seu coração, têm nos cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Quer dizer que eles se trancaram com a sua própria riqueza, seu pensamento, seu conhecimento. Eles diziam, eu tenho a riqueza, eu tenho tudo, tenho a paz, o conforto, mas eu estou preso nisto mesmo. Agora não vivo uma forma para me sacrificar pelo outro. Eu não tenho um coração de viver pelo próximo. Eu não tenho um coração de perdoar o próximo. Eu vivo uma vida por mim mesmo. Isso é você estar preso na sua própria gordura. Tem-nos cerrado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Aqui ele fala sobre esses ímpios, não é? Parecem, pa, parecem-se com Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, com o leãozinho que se põe em esconderijos, não é? Para este mundo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Versículo 14, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Eles são fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. É isso, é assim como o mundo vive. As pessoas do mundo vivem desse jeito. O Senhor Deus, ele também deixa que eles vivam assim. Então, mas aquele que realmente vive uma vida parecendo com o Senhor, versículo 15, vamos ler todos juntos. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, mesmo que as pessoas do mundo vivam assim, então ele diz, Senhor, eu agora me satisfarei somente da sua imagem. Contemplarei a tua face, me satisfarei com a tua semelhança. Essa é a vida de um cristão que realmente imita o Senhor. Então nós, quando vemos o Senhor Jesus, quando ele veio para este mundo, ele não perdeu a luta, mas aquele que venceu a luta. O Senhor Jesus que foi crucificado e morto. Vocês pensam que o Senhor Jesus ele perdeu? Não, o Senhor ele venceu. O Senhor ele venceu com certeza. E o que ele disse por fim? Ele disse: Eu venci, eu venci. Realmente tudo está consumado. Então o Senhor, realmente ele venceu a luta contra o diabo, contra este mundo. Então, o Senhor Jesus não é aquele que perdeu contra o mundo, mas é a nossa vida. Então a nossa vida que nos parecemos e seguimos com o Senhor, nós vivemos a vida onde nós perdemos muito para o mundo. Um pouco difícil já sou derrubado. Então, pessoal, o Senhor, enquanto carregava a cruz, ele carregou a cruz até o fim. Por quê? Para vencer. O Senhor, ele tinha um trabalho para cumprir todas as coisas. Ele tinha que completar toda a salvação no meio da cruz, realmente pregada ao monte. O Senhor Jesus, ele precisava cumprir a salvação por nós. Então nós, enquanto servimos ao Senhor, nossa forma, realmente muitas das vezes pode estar derrubado, sentado ali no canto. Eu preciso me levantar, vocês precisam se levantar.
Então, a fé que Ele permitiu para nós que recebemos a salvação não é uma fé que perde para o mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, o Senhor ele já disse: porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós, enquanto vivemos este mundo de forma difícil, complexa, mas se nós não conseguimos pensar e levantarmos, quer dizer que nós estamos vivendo uma vida onde perdemos para o mundo. O Senhor Jesus ele não perdeu para este mundo, ele venceu contra o mundo. Então nós todos, enquanto seguimos ao Senhor, então, em muitos dos momentos nós passamos pelo vale da sombra da morte, passamos pelo vale realmente das lágrimas. Tem muitos momentos difíceis que eu quero morrer também. Se nós lemos palavras de Jó, quando é que ele abriu a sua boca primeiro? Ele disse o quê? Senhor, por que eu nasci? Era melhor que eu tivesse morrido. Tá, até aquele que sofreu aborto é melhor do que eu. Então essas são as palavras que Jó disse quando ele abriu a sua boca. Então, enquanto nós vivemos este mundo, tem muitos acontecimentos assim. Então, mas pensem bem. O Senhor, ele disse para nós seguirmos. Enquanto ele diz para nós o seguimos, por que é que ele criou momentos difíceis na minha vida? Por quê? Seria melhor ele tivesse criado uma vida mais fácil, não é? De caminhar. Vamos procurar. 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 7 eu irei ler. A partir do versículo 7 eu irei ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então tem muitos momentos que nós somos cercados por todos ao nosso redor e nós pensamos, por que eu estou sendo atribulado? Por que eu estou sendo angustiado? Para que possamos viver uma vida onde nós continuamos lutando sem ficarmos desamparados. Então mesmo que eu, antigamente, quando eu era atribulado, afligido, eu chorava, caía, ficava em depressão. Mas agora, eu vivi até agora dessa maneira, mas a partir de agora, vou mudar, vou viver uma vida diferente, viva uma vida diferente. É isso que Deus está pedindo para nós. Então, enquanto nós vivemos, tem momentos complexos, difíceis. Então, antes, quando era um momento difícil, eu ficava só reclamando, dizendo, por que tudo que eu tento fazer nada dá certo? Por que a minha vida é assim? E vivia em reclamações. Vivia realmente preso, realmente na depressão. Mas, se eu vivia assim até hoje, a partir de agora eu vou mudar. Não vou ficar mais desamparado, eu não vou ficar mais angustiado, não mais desanimado. Porque o Senhor Jesus, ele venceu essa luta. Então, realmente, muitas das vezes, enquanto nós vivemos nossa vida, nós somos perseguidos em muitos momentos. Em muitos momentos, nós tentamos desistir. Dizendo, eu não vou pregar mais o Evangelho. Então, mas o Senhor, ele disse para nós pregarmos o Evangelho até o fim. Porque o Senhor, ele carregou a cruz até o fim. Então, não é porque nós estamos sendo perseguidos até o fim que nós vamos e somos derrubados. Não, nós não seremos derrubados. Qual é o motivo do Senhor Deus ele ter permitido toda essa tribulação para nós? Então, como eu vivi até hoje, vamos viver essa vida para o Senhor. A partir de agora, viver para o Senhor. Então, os servidores disseram, realmente não houve nenhum homem algum que disse assim, nunca houve um homem que houvesse dito uma coisa dessas. Até hoje eu não consegui viver para o Senhor, não consegui lutar, vencer contra o mundo, não consegui seguir o Senhor de forma perfeita, mas a partir de agora, eu vivi até hoje assim, mas a partir de agora,
eu vou viver para o Senhor. Então, no meio das nossas vidas, então antes, tudo que me dava dificuldade, tudo que me perseguia, antes de qualquer forma eu tentava me vingar. E eu vivia com esse tipo de coração. Não conseguia perdoar ninguém, não conseguia amar a ninguém. Mesmo que eu quisesse amar, não conseguia amar a ninguém. Então, se esta era a forma da minha vida que se passou, agora eu preciso viver uma vida renovada. Então, se eu não conseguir viver uma vida obedecendo ao Senhor Deus perfeitamente, agora eu vou viver uma vida obedecendo o Senhor. Não é mesmo? Então, o Senhor está dizendo para nós vivemos com esta vida, com esta forma, uma vida que não consegui viver até hoje assim. Nunca consegui viver assim. Até hoje. Até hoje nunca consegui fazer isso. Até hoje não consegui perdoar. Nunca consegui perdoar. Nunca consegui viver assim. Mas a partir de agora, vou viver uma forma diferente. É por isso que as pessoas do mundo, quando me observam, eles vão dizer, nossa, ele é diferente, nunca vi um homem assim. Então, se nós ouvimos essas palavras, se nós recebemos esse tipo de testemunho, então é esta forma que nós podemos dizer que é uma vida preciosa diante do Senhor. Vamos trocar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 12. Versículo 12 ao 14. Vamos ler todos juntos. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se vós viverdes conforme a carne, com certeza morrereis. Então, não é para perder para a carne viver conforme a carne. Então, até agora, então, viveram para a carne. Vivemos perdendo para a carne. Mas, a partir de agora, precisamos viver uma vida diferente diante do Senhor. Determinados, precisamos ter esse tempo diante do Senhor Deus. Então, há um tempo atrás, quando eu estive numa reunião, na reunião que nós tivemos, na reunião que tive realmente no meio da semana, o tema da palavra era Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, conforme essa palavra, nós tivemos a comunhão. E um irmão que tem por volta de 50 anos, quando chegou na sua hora de falar, ele disse, agora eu vou viver conforme essa palavra. Ele disse somente este um versículo. Mas o que eu tive no meu coração é que parecia que um general tirou a espada dizendo, agora vamos lutar até a morte. Sim, agora eu vou viver assim, a partir de agora. E o nome dele é General, em coreano. O sobrenome dele é Chung. Então, é incrível, não é? É somente uma palavra que ele disse. Ele dizendo o quê? Vou viver assim. Então, até hoje eu não consegui viver dessa maneira, mas agora eu vou viver diante do Senhor Deus. Então, vamos pensar o que os servidores eles disseram até hoje diante do Senhor Deus. Então, realmente não houve ninguém que houvesse dito assim conforme o Senhor Jesus. Então, será que nós estamos servindo esse Senhor como nosso Senhor? Então, realmente nós cristãos que agora vivemos assim, que nunca homem algum falou assim como este homem. Será que então eu, que nunca vi uma vida, nunca vivi assim, precisa chegar um momento onde eu preciso viver assim? Não é mesmo?
Pessoal, realmente em nossas vidas, este mundo, cada momento vai se tornando mais e mais difícil até a vinda do Senhor. Porque o lugar para onde nós estamos para descansar é em outro lugar, não é aqui. Então, até que o Senhor ele venha, este mundo vai se tornar mais difícil, mais complexo, mais sofrido. Então, este mundo onde nós iremos viver assim, se eu viver assim, eu vou viver dezenas de anos, se eu viver assim, eu vou viver daquele outro jeito, ou assim, assado, mas se é para vivermos, não é melhor vivermos para o Senhor? Vamos determinar em nossos corações este ano. Pessoal, este mundo vai se acabar, vai terminar. Vamos determinar comigo. Então, uma vida que eu não consegui viver até hoje, uma vida que eu nunca vivi até hoje, algo que eu nunca consegui fazer, a obediência que eu nunca tive, vamos tentar ter a partir de agora. Como que será que o Senhor vai me conduzir? Como é que o Senhor ele vai guiar a minha vida? Pessoal, hoje eu vou terminar uns 5 minutos mais adiantado. Então, porque os irmãos realmente que estão ouvindo em outras igrejas, não desliguem a palavra, vejam, assistam o vídeo, porque nós temos um vídeo promocional para o retiro de inverno, que é por volta de 2 minutos e 20 segundos. E também nós temos um vídeo promocional de 2 minutos sobre a noite de comunhão. Então, primeiro vamos assistir o vídeo, depois nós iremos louvar. E assim nós iremos ver o vídeo promocional sobre a noite de comunhão. Então, peço para que vocês não saiam, vamos orar todos juntos. Senhor Deus, nós agradecemos por essa preciosa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Nós, enquanto vivemos neste mundo, nós vimos que o Senhor viveu neste mundo para cumprir a vontade do Pai, viveu uma vida preciosa para o Senhor. Senhor, nós sabemos que a vida do Senhor é uma vida que tem uma conexão conosco, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver uma vida que nós possamos acordar para o Senhor. Senhor, uma vida que nós possamos viver para o Senhor. Como eu nunca vivi para o Senhor, para um lugar que eu nunca fui, que o Senhor possa me conduzir para viver diante do Senhor Deus. Eu peço ao Senhor, através de nossas vidas, que nós possamos cumprir a imensa glória do Senhor Deus, para que o Evangelho do Senhor Deus possa se cumprir e assim nós possamos manifestar e o seu grande vontade possa ser cumprido. Senhor, em todas as coisas nós dependemos da mão sagrada do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ver o vídeo? (2025년) 한 해 잘 보내셨나요? 한 해를 은혜 속에서 마무리하고 시작하는 동계수련회가 다가왔습니다. 2026 동계수련회는 어떻게 진행될까요? 2026 동계수련회는 2025년 12월 26일부터 12월 28일까지 2박 3일 동안 진행됩니다. 2026 동계수련회는 전국 29개 권역에서 실시되는데요. 서울, 인천, 경기도는 10개 권역, 대전, 충청도는 3개 권역, 광주, 전라도는 5개 권역, 강원도는 3개 권역, 대구, 부산, 울산, 경상도는 7개 권역, 그리고 제주도에서는 1개 권역에서 치러집니다. 청년 대학생 동계수련회는 같은 날인 2025년 12월 26일부터 12월 28일까지 2박 3일 동안 갈릴리 수양관에서 진행되고, 중고등부 동계수련회는 2026년 1월 2일부터 4일까지 2박 3일 동안 갈릴리 수양관에서 진행됩니다. 중고등부 교사는 교회 학교에 접수해 주시고 한 마음으로 미리 사전 접수를 해주시기 부탁드립니다. 3일 동안 진행되는 2026 동계수련회에서는 총 4번의 말씀이 진행되는데요. 2일까지는 권역 중심교회당에서, 3일차 주일에는 각 교회당에서 진행됩니다. 언제 말씀이 시작되는지 미리 시간과 일정을 꼭 확인해 주세요. 2026 청년 대학생 동계수련회에서는 첫째 날은 성인 동계수련회 말씀과 동일한 말씀이, 둘째, 셋째 날 말씀은 청년들을 대상으로 한 말씀이 진행됩니다. 하나님께서 허락하신 한 해의 시작을 주님과 함께 2026 동계수련회에서 뵙겠습니다.